Olá, gêmeos, vamos aqui para mais uma leitura. Essa é uma leitura intuitiva, então não vai ressoar com todos. Pega o que serve, o que não servir, você dispensa, não tem problema algum. Me apresento, sou o Rodrigo do canal Estrela Tarot 33, um canal baseado nas verdades, sem enrolação, o conselho, alerta e direcionamento por meio do oráculo. O seu livre-arbítrio sempre será a resposta final, dizendo que para muitos pode ressoar dentro de um mês, para outros até dentro de 3 meses. Mas o seu livre-arbítrio, a sua decisão é o que vai determinar tudo. Ascendente, Sol, Lua, Vênus, Júpiter, veja no seu mapa astral, pois lá pode estar o complemento da leitura. E como é dito já desde o início, sem enrolação, e o que eu peço para vocês, em troca desse conteúdo que eu entrego, que você deixe seu joinha, porque é de graça e ajuda muito o canal. Desde já, muito obrigado, vamos lá. Energia para o signo de Gêmeos, mês de maio 2023. Energia, signo de Gêmeos, maio 2023. Como que está a questão da energia? O 2 de copas fala de uma energia onde muitos, se não estavam, passarão a estar equilibrados, tá? Fala de um equilíbrio sobre as energias, fala de um equilíbrio sobre diversos aspectos da vida, principalmente no campo emocional, onde havia uma certa instabilidade. Vejo vocês se equilibrando e entendendo que muitas vezes é necessário se doar para receber, não que isso seja uma forma de obrigatoriedade, mas se você não entrega amor, não deve exigir amor de ninguém. Então deve haver a reciprocidade. Então vejo muitos de vocês encontrando um equilíbrio, tá? E esse equilíbrio pode se expandir por muitas das áreas, mas está principalmente ligado ao emocional. Vamos ver lá o que mais. O equilíbrio que traz para vocês uma energia de cura, uma energia de conexão espiritual, tá? Muito forte. Então é como se muitos entendessem que não é apenas viver a vida com as qualidades de apenas visualizar, vislumbrar as coisas carnais, mas que também é necessário um equilíbrio dentro do que é material e dentro do que é espiritual, para que haja realmente uma fluidez dentro de tudo que precisamos. Então fala de muitos que encontraram um equilíbrio e dentro desse equilíbrio alcançaram um patamar evolutivo, na questão evolutiva, conheceram um novo patamar com uma conexão espiritual muito forte. É como se alguns começassem a entender muitas das intuições que têm, muitos começassem a ter sonhos, muitos começassem a sentir presentes, muitos percebessem que o clamor está sendo atendido de alguma forma. E eles mandam dizer nesse momento, um dos pedidos que foi feito, umas respostas, essa resposta para alguns de vocês está aqui agora. Trabalho financeiro para o signo de Gêmeos. O que eles precisam saber é a questão de trabalho financeiro. Como que está essa questão? Trabalho financeiro dizendo que não vai ressoar com todos. Para algo mais específico, somente uma leitura particular, pode ser comigo ou com quem vocês se sentirem à vontade e tiverem confiança. Vamos lá. Autoridade emocional, estabilidade, tranquilidade. É isso que tem para vocês na questão do trabalho, e eles vêm dizendo que muitos alcançaram uma nova fase mesmo, tá? Por mais que eu estou falando do trabalho aqui, fala de um equilíbrio, ou que alguns precisam, se alguns ainda não fizeram isso, precisam se equilibrar dentro do que é necessário para a plenitude do ser. Que é você se focar, querer a prosperidade, querer viver coisas maravilhosas, mas não esquecer a espiritualidade, porque eu estou me conectando aqui com pessoas que têm muita mediunidade, tá certo? O Rei de Copas. O que mais? O 7 de Paus fala que independente de algumas coisas que vocês estão passando, vocês vão conseguir resolver, tá? E que existe um amparo espiritual dentro dessa questão. Existe um amparo espiritual e uma confiança de que vocês têm na espiritualidade, eles fazendo as coisas fluírem de uma forma muito rápida, tá? Existe uma intervenção espiritual, aonde está sendo necessário transformar, está sendo necessário derrubar tudo. É como se vocês, dentro dessa busca desse equilíbrio, vocês estivessem se tornando um novo ser. E dentro desse novo ser que vocês estão se tornando, muitas coisas já não fazem mais sentido, aonde as muralhas estão sendo derrubadas,
tudo aquilo que era falso, tudo aquilo que não fazia sentido da tua vida está sendo retirado. É como fosse não é como se fosse, é uma limpeza para que vocês vivam a vida na plenitude, de fato, como ela deve ser, como cada um viesse aos poucos entender o próprio caminho. E dentro de toda essa revolução, vocês realizando sonhos, tá? Então, na questão do trabalho, fala que, por mais que está tendo alguns obstáculos, isso é para testar a sua fé. O obstáculo que está vindo para ver se de fato você acredita que você é capaz. É como se houvesse um teste, vamos supor, para você ser aprovado, vocês estão sendo provados. Mas eles mandam dizer que, independente de qualquer coisa, continue confiando, porque se você acredita que é capaz, se você acredita que existe um ser supremo que rege toda esse universo e que existe guias, mentores espirituais para te ajudar, você sempre terá o amparo. Então acredite, porque por toda a prova tem a sua vitória, a sua conquista. Então não fiquem tristes, porque o 7 de paus vem dizendo que por mais que as coisas não estão do jeito que vocês querem, elas vão sim ficar, porque o 7 de paus diz, existe provas, existe batalha, mas em todas elas vocês têm toda a capacidade de saírem vitoriosos, tá certo? O que mais? Dentro da questão do trabalho financeiro, a força, 8 de paus, o 5 de copas. Existem alguns desanimados, tá? Alguns de vocês precisam mudar alguma situação que está... É como se alguns estivessem ainda focando muito no negativo. Isso está impedindo muitos de vocês a enxergar boas oportunidades, até mesmo que essas oportunidades chegam até vocês, porque o 8 de espadas me mostra muito ao ser não conseguir muitas vezes fazer o que de fato quer, porque são muitos pensamentos contrários que te aprisionam. E dentro desses pensamentos, a força de ação fica de alguma forma limitada, tá certo? Então é como se você quer montar seu próprio negócio, mas é sempre como se tivesse sempre algo que te segura, algo que te impede. E muitas vezes isso está sendo criado pela sua própria mente, tá certo? Porque esse 8 de espadas, as espadas são os pensamentos, tá? A cor vermelha, ela simboliza a ação, a vida, o vigor. Então ela está amarrada. Veja que muitos estão amarrados, não que não tenha vigor, não tenha força, mas de alguma forma não estão conseguindo a fazer o que querem. Uma mudança uma mudança é necessária. A morte pede uma mudança para que vocês de fato consigam viver a realização dos seus sonhos. E amparo espiritual para isso vocês têm, tá certo? Esse desânimo tem que ficar para trás, porque aquilo que vocês lançarem, vocês irão colher. Veja que o rei de paus ele está olhando, né, analisando uma situação, é vocês analisando algo e muitos olhando com uma tristeza, tipo, poxa, eu quero viver de uma tal forma, mas as coisas não estão ainda saindo como eu quero. Eles mandam dizer para vocês que as coisas vão fluir, mas nem sempre as coisas são como nós queremos, tá? Se fosse, esse mundo seria maravilhoso, porque existe com certeza mais pessoas boas do que pessoas más. Porém, não é bem assim que funciona. Porque se assim fosse também, seria com certeza alguns dias bons, mas também muitos ruins e de formas terríveis. Porque se tudo o que quisermos acontecer de uma hora para outra, não é bem assim, tá? Tudo leva um tempo. Continue fazendo. Então aqui na questão do trabalho fala de alguns obstáculos sim, tá? Mas que vocês terão todo o amparo, vocês já estão tendo esse amparo e vocês passarão por essa prova, por essa mudança, por essa transição de cabeça erguida e reencontrando verdadeira força que existe dentro de vocês. Essa força eles pedem para dizer que não é uma força bruta, de dizer palavras duras ou coisas do tipo, é uma força que está mais ligada com a sutileza. Então essa força nada mais é que tudo que você precisa, tudo que você vai conquistar, tem que ter o amparo da espiritualidade, tem que ter essa jogada lado a lado. Eles mandam dizer, ninguém solta a mão de ninguém, vamos embora, porque nós estamos contigo. 8 de paus vem dizendo que essas mudanças estão chegando e muito rápido. Então, como esse 8 de paus diz que é muito rápido a mudança para os projetos, as conquistas,
essa mudança para muitos já aconteceu, tá? Já está acontecendo e para muitos virá a acontecer. O ciclo de copas pede novamente para vocês, foquem no que é bom para vocês. Veja que tem taças em pé aqui ao fundo, mas ele está olhando para o chão triste e olha do outro lado um castelo e logo atrás dele uma ponte. Ao focar naquilo que não dá certo, naquilo que não te faz bem, você perde o tempo de não enxergar as maravilhas que existem no mundo. E novamente na base a torre. Vocês estão passando por uma transição, por uma mudança, tá? Onde será quebrado muitos paradigmas, muitas crenças limitantes. O que mais? Mais uma carta para finalizar essa questão. Como eliminar de fato essa situação desse desânimo, deixar para trás isso daí. Como fazer isso? Como eliminar esse desânimo? E qual que é o resultado para isso? Se fechar. Não está claro ainda. Se fechar para o quê? Não está claro ainda. Com licença, pessoal. Se fechar para tudo aquilo que já não faz mais sentido e dar início a uma nova fase, aceitar essas mudanças, essa nova fase, com muita força, muito vigor, com muita certeza. Veja que aqui temos duas espadas fechando os caminhos, né? Fecha os braços cruzados, novamente vendados. Então muitos ainda estão meio que bloqueados ou estão se bloqueando por ficar focado, tipo assim, eu quero fazer tal coisa, só porque não saiu da forma que quer, acaba deixando falar mais alto a certeza, não é a certeza, deixa falar mais alto aquele sentimento de não valeu a pena, não vai dar certo. Aí vem aquelas coisas, daí quer fazer outra coisa, já lembra do que não deu certo e vai mantendo aquela frequência de será? Com medo, tá certo? Então ali foi perguntado o que fazer. Bloquear esse desânimo, essa incerteza que está tirando a força de muitos de vocês. Isso é para quem está assim, porque muitos já estão muito bem, tá? Muitos já estão lutando com a vida e obtendo vitória, e de forma muito rápida, tá? Eles falam que vocês vão conseguir. O mundo vem dizendo, é o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Então tudo aquilo que não deu certo, se vocês mudarem o foco e de fato fazer o que tem que ser feito, os resultados serão diferentes e os resultados virão muito rápido. Mas eles pedem urgentemente mudanças para alguns que estão focados ainda no que não deu certo e deixando falar mais alto muitas vezes o medo e as dúvidas. Seja o rei de espadas, é o que eles pedem. Aquele que tem a certeza da vitória, aquele que sabe o que quer e vai em busca dos objetivos, sabendo que vai conseguir, tá certo? Energia para o meio social, como eles estão sendo vistos, qual é que eles estão transmitindo, que visão eles estão transmitindo para as pessoas, como eles estão sendo vistos dentro do trabalho, em meio à sociedade, como pessoas guerreiras, ousadas. Então é isso mesmo, vocês estão no caminho certo, tá? Por isso que está falando, tá passando um reboliço, tá, mas as coisas vão fluir. Por quê? Vocês com ousadia, vocês vão alcançar a estabilidade. Aqui fala da autoridade material, rei de ouro. Então vocês vão conseguir sendo ousados. Quer saber? Não deu certo aquela vez, não é porque não deu certo aquela vez que não vai dar agora. Vou seguir em frente, porque vocês são vistos como pessoas guerreiras. E vocês de fato são. Apenas, infelizmente, como algumas coisas às vezes não dão certo, a gente acaba nutrindo um sentimento de tristeza, né, por não ter dado certo. Mas isso deve só ficar por um período, não permanecer. O passado serve para aprender, não para permanecer. Deixa o passado, siga em frente com uma nova visão, com um novo vigor, uma nova forma de agir. Muitas vezes não é o caminho que se trilha, mas a forma que se trilha esse caminho, tá certo? Vamos lá, vocês estão sendo vistos pela sociedade, por outras pessoas, como pessoas ousadas. E se não estavam, passarão a estar. Porque muitos aí, como foi dito, já estão conectados espiritualmente, porque entenderam que isso é necessário. Campo afetivo. O enforcado. Para alguns, o campo afetivo fala que alguns estão achando que as coisas estão muito paradas, está frio o relacionamento, tá? Mas ao mesmo tempo fala de alguns que estavam passando por alguma situação que não era bacana, vendo a vida de uma outra forma,
buscando entender o lado do companheiro, o lado da sua parceira, porque muitas vezes achamos que somos o dono da razão, mas nem sempre somos o dono dessa razão. Muitas vezes o alto ego nos faz querer impor as coisas, nos faz ter uma postura de autoridade diante de situações que nem temos mérito para julgar ou dizer que está certo ou errado. Muitas vezes nós estamos errados, mas se deixarmos que o ego tome conta, as coisas não vão. Então é aquela coisa, meu relacionamento está frio. Aí vem uma pergunta, por um acaso, você tem feito algo para aquecer esse relacionamento? Será que esse relacionamento não esfriou por muitas vezes você não está dando a atenção que você dava? Por você não está entregando o carinho que você entregava? Muitas vezes você chegava, né, um pouco mais cedo, preparava tudo, aquele alimento maravilhoso, colocava aquela roupa, né, aquela roupa que dá aquele ânimo no maridão, o maridão cuidando da casa, dando aquele talento, fazendo as coisas bonitinhas que chega, brilha aos olhos da esposa. Será que alguns não estão deixando de fazer isso? Analise um pouco, porque muitas vezes achamos que o relacionamento está frio, mas muitas vezes o álcool, o combustível, o pavio está conosco, mas guardamos no bolso e não riscamos a pólvora. Que jeito que vai haver essa chama se estamos escondendo aquela situação que depende de nós, que é aquela fagulha do desejo? Então, volte, se olhe mais no espelho, veja quanto você é lindo, quanto você é linda, e veja a beleza também da mesma forma de quem está ao teu lado. Muitas vezes tem pessoas que falam, a beleza, viu, a beleza não está apenas no físico, não apenas na aparência carnal. É um conjunto de fatores. Mas muitas das vezes, a verdadeira beleza, na maioria das vezes, ela está num conjunto de várias coisas. E a maior beleza é a pessoa que te respeita, que te mostra de forma muito clara, sem deixar dúvidas, um sentimento verdadeiro, tá? Aonde existe confiança, aonde existe tranquilidade, saber que você está com uma pessoa que, independente da situação, nos momentos bons e ruins, vai estar do teu lado. Valorize quem está do teu lado, e se é algo que está parado no relacionamento e depende de um esforço da tua parte, faça, que vai ser benéfico para os dois. E os solteiros? Os solteiros estão passando por um reboliço. Olha a torre aqui novamente. Essa torre hoje ela está muito presente, né, pessoal? Está bem presente a torre. Então os solteiros estão aí, na verdade, transformando a vida, vivendo essa transformação. Mas entendam que vai depender apenas de vocês para que algo na sua vida aconteça, tá, pessoal? Licença. Muitos vivem essa transformação e depois dessa transformação, o estar livre para fazer o que deve ser feito, viver o que deve viver, tá? Mas os caminhos de vocês que estão passando por uma transformação, entenda que com certeza, logo mais à frente, vai estar muito melhor. Porque depois que uma limpeza é feita, depois que a terra é preparada, feito o arado, todas essas coisas, aí sim se lança a semente e colhe o melhor fruto, tá certo? Então, nesse momento, a questão do relacionamento para os solteiros, eu digo que muitos nem estão pensando tanto em um relacionamento. Não é para todos, tá? Mas uma maioria está pensando mais em entender o que está acontecendo, e dentro dessa limpeza que está sendo feita, não se assuste a amigos que diziam amigos e estão se afastando. Se algumas coisas vocês descobrirem de pessoas que batiam nas suas costas e que não é nada do que você imaginava. As verdades estão vindo à tona para que você viva o que de fato tem que viver, com pessoas que de fato merecem estar ao teu lado. E totalmente também é uma forma de purificar tudo que precisa ser modificado em ti, para que você também seja merecedor da presença de muitas pessoas que são maravilhosas. Que muitas vezes tem pessoas maravilhosas, e nós mesmos, muitas vezes, no momento de tristeza, de não entender muitas coisas da vida, de ficar lá muriando, reclamando, passamos uma sensação de tristeza para as pessoas, porque existem pessoas com muita mediunidade, e se você chega com essa energia, você, ao invés de
fazer brilhar os olhos da pessoa, iluminar o dia dela, pelo contrário, faz escurecer. Então cuide da tua energia, se conecte com a espiritualidade, independente do que você crê. Se não crê em nada disso, crê em você mesmo, de que você é capaz de evoluir, de conquistar o que você deseja e sempre fazendo o bem ao próximo, que ao mesmo tempo estará fazendo a ti mesmo. E vamos lá. Energia espiritual, né? Já veio como aqui a energia espiritual. Se eu não falei dela, eu vou falar agora. Energia espiritual. Desenvolvimento. Tá? Muitos desenvolvendo, muitos deixando para trás um sentimento de aquilo que era escassez, falta nesse sentido espiritual, está ficando para trás, tá? Agora eu estou conectado, eu estou caminhando em direção àquilo que me faz bem. Eu estou me conectando com aqueles que de fato me amam e estão no plano supremo a me guiar, a me proteger, a me instruir. Eles evoluem, eu evoluo junto. E assim por diante. Vamos lá, seu Zé. A finalização dessa leitura, pessoal, quem não deixou o like, peço deixa o like, tá certo? Isso ajuda o canal, é uma forma do que eu peço para vocês, em troca do que eu entrego, eu peço em troca de vocês um joinha aí que não custa nada, não vai ser cobrado nada de você, tá certo? E vai ajudar o canal a crescer, muito lá, pessoal. Vamos embora. Seu Zé, 3 cartas para finalizar essa leitura, seu Zé. Gratidão a todos os guias, mentores espirituais, de todos que vão se conectar e principalmente aí, peço aos guias, mentores de cada um que dê jogue aquelas palavras, aquela intuição sobre a pessoa, né? Sobre meus queridos, minhas queridas, e façam-lhe sentir aí, se há merecimento aqui no canal, que deixe o seu like aí. Vamos lá. Melancolia e tristeza, o que tem isso aí, seu Zé? Tem que ficar para trás, ficar no passado, porque só assim haverá mudança de vida. Então assim, o seu Zé já fala muito claro aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui fala de mudança de vida, não só material, mas haverá mudança material sim. Aquilo que estava bom ficará ainda melhor, mas é necessário deixar as tristezas, as lamúrias, tudo aquilo que te remete a uma tristeza, que te leva até mesmo, muitos falam de muitos aqui, deixando para trás até mesmo um período onde muitos foram à beira de uma depressão e muitos chegaram a passar por ela, mas estão saindo disso. E isso deve ficar para trás, o sentimento, as lembranças de coisas que não faz sentido na tua vida, porque é isso que vai te fazer ao conquistar o que você deseja, que é a mudança de vida. Vocês estão no caminho certo e o resultado para vocês de toda essa mudança é a riqueza. A riqueza de ser iluminado, de ter presença de luz no teu caminho, na tua vida, e a riqueza de conquistar, sim, por que não, bens materiais. Pessoal, é o que eu tenho para vocês. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.